Já perdeu uma partida que estava totalmente sob controle, só porque o adversário começou a avançar umas peças na direção do seu rei e você entrou em pânico? Olá, eu sou Rafael Ferreira e você está no canal Chezeja. Segundo o material que eu separei para estudar, você pode estar sofrendo da doença da segurança do rei. Basicamente, você está vendo fantasmas no tabuleiro e abandonando seus planos por ameaças que nem sequer existem. Mas hoje a análise vai ser diferente. Eu alimentei o Notebook LM, a inteligência artificial do Google, com um texto profundo sobre psicologia do xadrez. E ele gerou um conteúdo impressionante, cara, explicando por que nós piscamos primeiro quando o ataque começa. Eu vou reagir a esse vídeo gerado pela IA agora com vocês e descobrir se estamos entregando jogos por causa das sombras na estrada. Fica aí, porque isso pode mudar a forma como que você se defende no xadrez. Sabe, no xadrez amador, tem uma fraqueza psicológica que é tão, mas tão comum, que ela pode custar o jogo antes mesmo de uma única jogada ruim ser feita. Vamos desvendar que fraqueza é essa. Pra gente começar, vamos pensar qual é o maior erro de todos no xadrez amador, aquele que mais custa partidas. A resposta pode não ser a que a gente imagina, viu? Porque não se trata de um lance específico, é algo bem mais profundo. Pra gente... Quando eu dou minhas aulas de xadrez, eu explico para as pessoas que a forma de corrigir os erros que você comete, que causa a derrota, é você identificar o seu pensamento. Isso que a IA quis dizer é que quando você... A forma de você pensar é que determina os erros que você comete. Então, se você fica só tentando parar de cometer aquele erro que causou a derrota, mas, ao mesmo tempo, o seu pensamento continua o mesmo, as suas análises continuam equivocadas, os seus erros vão continuar acontecendo. Continuando. Pra gente entender esse colapso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é o tal pânico do amador. Depois, a gente entra nos sintomas, como a doença da segurança e o medo de fantasmas. Em seguida, vemos como isso leva ao abandono do próprio jogo e, por fim, a gente descobre a verdadeira causa da derrota. Ok, vamos começar pelo centro do problema, o pânico do amador. E o mais curioso sobre ele é que não tem a ver com falta de habilidade, tem a ver com o colapso que acontece sobre uma pressão que, olha, na maioria das vezes, nem existe de verdade. É exatamente aqui que a coisa toda começa a desandar. O jogador olha para o tabuleiro e, de repente, não consegue mais diferenciar uma ameaça real de uma ameaça imaginária. Um simples cavalo apontando na direção do rei se transforma num monstro de 7 cabeças. E essa reação completamente exagerada tem até um nome, viu? A fonte que estudamos chama de a doença da segurança do rei. Ou seja, você vê uma ameaça, não avalia se aquela ameaça procede ou se há algum risco iminente de você perder a partida. Se você consegue identificar que aquela ameaça é uma ameaça que não vai causar nenhum prejuízo grande, material e essas coisas, então você pode seguir os seus planos e apenas se defenda atacando. Não pare de atacar para defender algo que não é tão grave, né? Vamos para o segundo tópico. Primeiro sintoma claro de que o pânico se instalou. Essa tal doença, então, é basicamente um pânico irracional. Qualquer peça do adversário que se aproxima do rei, por mais inofensiva que seja, já dispara um alarme desproporcional. Aí o jogador para tudo o que estava fazendo, esquece o próprio plano e começa a montar uma defesa exagerada que muitas vezes acaba só enfraquecendo a própria posição. E aqui a gente vê a distância enorme entre o que está no tabuleiro e o que está na mente do jogador. Na realidade, talvez sejam só 2 peças tentando coordenar um ataque, mas na percepção do jogador em pânico, aquilo se transforma numa horda de atacantes, um exército invencível pronto para dar checkmate. Essa tem... Vamos lá. O que é que ele quis dizer? É que você vê uma ameaça, normalmente o iniciante, né? Aí ele trata como amador, mas é iniciante. Normalmente você vê uma ameaça e acha que tem que parar tudo para se defender. Eu costumo dizer nas minhas aulas que existe algum tipo de ameaça. As ameaças que você precisa defender, as ameaças que você pode usar a seu favor. Por exemplo, o cara colocou uma peça para ameaçar você, só que aquela peça deixou de defender um ponto lá do território dele. Então, se aquela ameaça não lhe causar nenhum pânico no momento, nenhum prejuízo grave no momento, você aproveita aquela
o espaço que aquela peça permitiu para você atacar naquele ponto que ela desprotegeu. Normalmente acontece quando um cavalo sai de F6 e desprotege a casa de D5. Aí o cavalo sai de F6 para G4 para lhe atacar, tem defesa, então você ocupa a casa D5. Mais ou menos por aí. Seguindo para o tópico 3. A tendência de enxergar monstros onde eles não existem nos leva direto para o próximo ponto: o medo de fantasmas. É aqui que o enxadrista começa a lutar contra ameaças que ele mesmo inventou. Essa citação é perfeita. O medo de fantasmas significa que o maior adversário não está do outro lado do tabuleiro. Ele está dentro da própria cabeça do jogador, sabotando cada decisão. E dá pra ver como esse processo mental todo falho acontece passo a passo. Primeiro, o oponente aponta uma peça pro rei. Segundo, em vez de parar e calcular, o amador já pula pro pior cenário possível. E o que ele faz? Terceiro, começa a fazer lances defensivos de precaução, sabe? E o resultado disso tudo é que tempo e iniciativa preciosos são jogados no lixo para se defender de um ataque que nunca existiu. E qual é a consequência mais devastadora de ficar se defendendo de fantasmas? É simplesmente abandonar por completo o próprio jogo, a própria estratégia. A gente já viu, né? Até, se não me engano, foi o Nakamura, abandonou a partida achando que estava perdido, que ia levar mate. Isso também acontece. Você não calcula, você está tão nervoso, tão abalado com a situação, que você não calcula a saída, os recursos que você tem de defesa. Aí já abandona a partida. Então, é bom sempre ter atenção para as ameaças do adversário e não criar pânico imediatamente. Como diz a citação, nada assusta mais o amador. Basta o oponente fazer um bu na direção do rei e todo o plano de jogo, toda a estratégia desmorona num piscar de olhos. Essa tabela aqui é um retrato perfeito do desastre. Pensa só, vantagens posicionais que levaram dezenas de lances para serem construídas, controle do centro, maioria de peões, desenvolvimento ativo das peças, tudo isso é simplesmente esquecido, abandonado, revertido numa corrida desesperada para salvar o rei de uma ameaça que só existia na cabeça. É bom pensar nisso como uma corrida. Se os dois... E olha que não é só ameaças ao rei, pode ser mais ou menos ameaça a algumas peças. O cara joga um peão atacando o seu bispo. Você acha que tem que tirar o bispo para se defender. No entanto, o seu ataque é muito maior. O seu ataque pode ser um ataque que vai ganhar a dama, que vai ganhar uma torre, que vai dar checkmate. Então, às vezes, a profilaxia exagerada impede de você ganhar uma partida. Você joga tanto na defesa até que se transforma numa forma passiva de jogar. E não pode ser assim. Os jogadores estão atacando em lados opostos do tabuleiro. O primeiro que pisca, o primeiro que para o próprio ataque para ir se defender, esse quase sempre perde. Porque ao fazer isso, a iniciativa, o controle do ritmo do jogo, é entregue de bandeja para o oponente. Então, juntando tudo isso, qual é a verdadeira causa por trás de tantas derrotas? Vamos amarrar o que a gente viu até aqui. E aqui está a verdade mais dura. A derrota não vem de um ataque brilhante do oponente. Ela vem do próprio jogador, que abandona o seu plano. É uma derrota auto-infligida, uma falha de coragem, não de estratégia. Por isso que é melhor ter um plano errado do que não ter plano nenhum. Então, às vezes, você tem que seguir um plano. Se você joga, está consciente que você tem um plano para fazer, não abra mão do seu plano a troco de nada. Você tem que ter certeza que precisa abrir mão do plano para se defender de alguma coisa. Imagine um motorista que vê uma sombra na estrada, um pouco mais à frente. A reação de pânico seria o quê? Pisar no freio com tudo, desviar o carro e causar um acidente de verdade, por causa de uma simples sombra. Já a reação lógica é manter o controle, avaliar se a sombra é um perigo real e continuar com segurança. No xadrez é a mesmíssima coisa. A reação de pânico para defender uma ameaça fantasma é o que causa a derrota, não a ameaça em si. No fim das contas, a pergunta que fica é, numa partida, quem está no controle do jogo? O plano ou o medo? Entender essa armadilha psicológica já é o primeiro grande passo para garantir que a resposta seja sempre o plano. E aí, fez sentido para você? A lição que fica é brutal. Muitas vezes perdemos não porque o ataque do oponente é bom, mas porque desistimos de nosso próprio plano por simples medo. Se você curtiu essa reação e quer parar de frear bruscamente vendo perigo onde ele não tem, já deixa o like e se inscreva no nosso canal para fortalecer nossa comunidade.
E o mais importante, se você quer saber se aquele ataque que você sofreu na última partida era real ou se era apenas um fantasma, você precisa de dados concretos. Pare de adivinhar e começar a calcular. Acesse agora o meu site, Análise de Partidas em PGM. Lá você joga o seu arquivo da sua partida e descobre na hora onde foi que a emoção venceu a lógica. O link está aqui na descrição. Até a próxima. Fui!